Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre consciência. Quando eu falo sobre consciência, eu sei que a minha consciência nesse exato momento ela habita o meu corpo físico, ela se utiliza da mente como um instrumento, como uma ferramenta, mas além dela controlar, além dela estar na minha mente e no meu corpo, ela também está em tudo à nossa volta. A consciência está na natureza, a consciência está nas pedras, nas plantas, nos objetos inanimados, nas paredes, no lápis, na borracha. A consciência está em tudo, como o grande sábio Sim, um taoísta chinês que ninguém sabe se existiu ou não realmente, mas tem os escritos antigos de Sim, e eu acredito que realmente tem existido. Ele diz que tudo é consciência. E quando eu falo consciência, na verdade, a consciência não está no corpo, a consciência não está na mente. Simplesmente tudo é consciência e eu me encontro agora, por algum motivo que a gente não sabe explicar o porquê da criação em si, mas o que eu posso afirmar é que eu sou uma consciência individual, como uma pequena gota de água no oceano infinito. E essa gota é a consciência individual de cada um de nós, mas quando a gota percebe que não é uma mera gota de água, uma simples gotinha, e percebe que é o oceano infinito, você é mais do que a consciência individual, você se torna a consciência universal, você une a fonte primária, a consciência primeira, se é que existe um início nisso tudo, que seria Deus, que seria Brahman, que seria Shiva, que seria o Tal, que seria a inteligência primeira, a causa primária de todas as coisas, como chama o Espiritismo, de uma forma mais cartesiana. Mas enfim, o que eu quero falar para vocês é que a consciência propriamente dita, ela está em tudo. Então, quando você compreende que você é consciência e que a sua consciência, pelo menos naquele momento, ela está atuando somente naquele corpo, somente naquela mente do Rafael Pacheco, do Roberto, do Fábio, da Joana, da Márcia, das milhares, das milhões, das bilhões de pessoas pelo mundo afora e muito mais por todas as infinitas galáxias, os multiversos e aí vai. Quando a gente percebe que a consciência está presente em tudo e que essa expressão individual que está no Rafael Pacheco e em todas as galáxias é apenas uma expressão, uma gota divina, pelo menos conceitualmente você tem que entender e tem que aceitar que você está no outro e o outro está em você. Que a consciência está nas plantas, que a consciência está no mar, que a consciência está nas flores, nos animais, na parede de madeira, na parede de concreto também, porque tudo isso, se tudo que existe é consciência, vamos pegar a frase do Sim e de vários outros pensadores antigos da Grécia, da Índia, da própria China, onde muitos chegam a essa conclusão que tudo é unidade. A gente pode pegar o Parmênides de Eleia, que é um filósofo da Grécia Antiga, um pré-socrático, ele diz que o ser é, ou seja, a consciência é, e você faz parte da consciência. Quando você percebe que você também é a madeira da árvore ou a madeira do portal da porta, que você também é a parede, e você começa a perceber isso, mais do que perceber de forma intelectual, você consegue sentir isso em algum nível, saiba que você está saindo da Matrix, saiba que você está saindo da caixa da normalidade, entrando num mundo de loucura, que eu diria para vocês que nesse ponto de vista é uma loucura muito saudável, muito libertadora. Então, por mais que eu diga para vocês, que eu saiba que a consciência do Rafael está nesse corpo físico agora, está nessa mente, eu também percebo que ela está presente em tudo à minha volta. E quando você treina para perceber isso, quando você faz isso conscientemente, que a consciência está aqui, está ali, também está lá, ficou meio engraçado isso, mas é mais ou menos por aí, que a consciência está em todo lugar, você começa a realmente transcender, você começa a realmente deixar de ser o Rafael Pacheco, mesmo vivendo a peça de teatro da vida. O Rafael Pacheco é apenas um momento, um ato da atuação, mas você tem que continuar essa peça. Mas para aqueles que têm um domínio completo, ou então em meras percepções temporais, com pequenos hiatos de consciência elevada, depois voltando para a normalidade, para aqueles que conseguem
manter esse nível de consciência absoluta todos os dias, num grau que para a gente é até inimaginável, tanto no sentido qualitativo quanto de continuidade também, aí a gente pode falar que essa pessoa zerou o jogo da vida terrena e aí vai para outros patamares, outros níveis de consciência. Mas a verdade é que por mais que a gente esteja na primeira fase do jogo, ou na segunda fase, todos nós vamos ficar aqui treinando até chegar ao final da fase, lá no final da fase terminar o jogo, zerar essa grande peça de teatro da vida, para nesse momento entrar numa outra atuação cósmica, numa outra peça de teatro muito mais elaborada, muito mais sofisticada do que a vida humana, que também é muito sofisticada sob certos pontos de vista, mas quando a gente coloca num ponto de vista angelical, cósmico, intergaláctico, a gente vê que a gente é uma poeirinha cósmica, tá? Mas o que eu quero falar para vocês é que essa percepção de consciência individual se expandindo para uma consciência universal, quando isso começa a acontecer de uma forma real, você começa a perceber isso, você começa a treinar para que isso se repita, para que esses insights, esses pequenos samadhis se tornem corriqueiros na sua vida, é um passo muito grande para a transcendência. Na verdade, quando você pensa sobre isso, você já transcende em certo nível, mas quando você vive, quando você sente, quando você experiencia em momentos de iluminação pelo dia, vendo uma flor, abrindo o chakra coronário, simplesmente brincando com o teu filho, ou então comprando um pão na padaria quando você conversa com alguém, quando tem alguma história engraçada que te faz sorrir, ou quando você vê um cachorrinho correndo, um gatinho pulando, tudo isso, cada um vai ter um tipo de ferramenta de mola propulsora para despertar essa consciência universal. Cada um vai ter uma coisa que vai chamar mais atenção para despertar esse nível mais profundo de consciência. Mas o que eu digo para vocês é que isso pode ser treinado. Quanto mais você percebe isso ao longo do dia e quanto mais você se propõe a repetir isso, mais você transcende, mais você desperta a consciência, mais você expande a consciência. É um processo de expansão real, que não é algo que vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. E esse é o verdadeiro processo de despertar. Esse é o verdadeiro processo, esse é o verdadeiro movimento de expansão de consciência. Então a gente pode dizer que quando de repente você percebe que não é apenas mais aquele corpo físico, não é apenas mais aquele objeto singular, individual, mas também tudo à sua volta, flores, natureza, pássaros, animais de uma forma geral, pessoas, amigos, inimigos, quando você percebe isso de forma real, eu não digo que você tem que aceitar isso num primeiro momento, sentir isso num primeiro momento, que você está dentro daquela pessoa, às vezes, que você não gosta, por mais que seja algo real, pelo menos no sentido intelectual para muitas pessoas, num primeiro momento é difícil, mas quando você entra em meditação profunda e você transcende o próprio Rafael, quando você transcende a própria pessoa que você é, nem que isso seja em 2 minutos, 3 minutos, aquele momento de vazio completo, que seria um portal para a transcendência real, quando você faz isso por alguns segundos ou por um átimo de segundo, você realmente expandiu a tua consciência. E é nessa expansão... Eita, fiado. E é nessa expansão que nasce a verdadeira alegria. E também, diria para vocês, a verdadeira serenidade. Por mais que as pessoas pensem sempre que a alegria é o cara que está rindo à toa para um lado e para o outro, por mais que também alguém realmente alegre muitas vezes esteja nesse estado de sorrir sem parar, de rir, de gargalhar, mas a verdadeira alegria, ela se encontra na serenidade, se encontra na quietude, se encontra num lago sereno dentro de cada um de nós. E quando você encontra esse lago sereno, essa empatia com todos os seres e com todas as coisas, essa conexão profunda com o mundo à nossa volta, em diversos níveis que cada um vai ter que galgar, cada um vai ter que escalar à sua maneira, a gente percebe que a gente transcendeu em alguma medida. E também é importante ressaltar que esse processo de transcendência espiritual, por mais que ele exista, para que você chegue nele é necessário que tenha uma repetição, muitas vezes é necessário que tenha o esforço, mas a repetição e o esforço, que são como treinamentos mentais e físicos, eles são um primeiro passo para que você abra a porta. E quando você abre a porta, você vai ver que nenhum treinamento pode te levar a nenhum tipo de iluminação,
Nenhuma repetição pode preparar a sua mente e condicionar a sua mente, seu corpo, para entrar em samadhi, mas por algum motivo isso é necessário durante uma grande etapa do caminho, porque não tem a ver com conquistar, tem a ver com relembrar, tem a ver com soltar, com largar. Mas para que você largue, para que você solte, é necessário que você caminhe, que você corra, que você lute. E isso você vai encontrar na história de todo mundo, de quase todo mundo, que em algum momento você teve uma certa dedicação, uma certa luta, mesmo que seja num momento muito específico da sua vida, onde você preparou o corpo, a mente, o espírito para o processo do despertar espiritual, para o processo de expansão de consciência. Então, repetindo para vocês, não se trata de buscar, não se trata de conquistar, se trata de lembrar e relembrar, se trata de soltar e de fluir, se trata de se entregar para a vida. E quando essa lembrança, essa reminiscência quase que intuitiva emerge, você encontra em algum nível a iluminação, mesmo que seja temporária, mesmo que seja o início de uma iluminação, uma luzinha de 60 watts, de 100 watts, já é uma luz. Antigamente você era um fósforo, era uma fagulha, nem um fósforo, era uma pequena fagulha de luz. Depois se tornou um fósforo, depois uma lâmpada de 60, depois de 100, para chegar a 1000 watts ou sei lá quanto aí de luminosidade, que é um processo que, do meu ponto de vista, não tem fim, pelo menos na nossa perspectiva como seres humanos encarnados aqui na matéria. E quando essa lembrança emerge, você alcança um nível de samadhi, um nível de iluminação, nem que seja um micro samadhi. É claro que para alguns isso vai ser de uma forma muito mais natural, muito mais consciente, e para outros não. Mas o que importa é que você perceba, em certa medida, que todos nós estamos presos à ilusão da vida individual, que todos nós estamos presos à Maya, como os budistas e como os hindus chamam. Na verdade, os budistas chamam de Mara e os hindus de Maya ou Maya, que seria justamente isso, o véu da ilusão da vida individual. Seria a nuvem, seriam as nuvens que encobrem o verdadeiro sol. Então, por mais que eu aconselhe a cada um de vocês treinar e repetir essa aceitação de que somos tudo e que é necessário uma busca ao longo do caminho, que num dado momento você tem que correr atrás, que você tem que lutar, que você tem que tentar repetir estados de consciência, por mais que você não chegue em estados alterados de consciência, no sentido de iluminação pela repetição puramente simples, mas esse estado de meditação, no caso que muitas vezes você se propõe a repetir, a entrar de uma forma forçada, isso vai preparando o terreno para num dado momento, quando você não estiver repetindo, quando você não estiver ensaiando, as coisas surgirão e acontecerão de uma forma muito natural. Seja meditando, seja deitado na hora de dormir, seja num processo de relaxamento, você vai entender quando acontecer, e quanto mais isso acontece, mais você compreende, isso mais faz parte da tua vida. Então, por mais que buscar não seja o caminho, porque quando você busca de uma forma muito obtusa, muito rígida, muito singular, você normalmente é guiado pelo ego, e muitas vezes por um ego muito forte. Mas se a gente tem o ego, é para ser utilizado em certa medida. Você não pode deixar que o ego te controle. Você tem que usar a sua mente nessa personificação, nessa persona que a gente está aqui encarnado agora, que é uma representação do ego, né? Cada um vai ter uma personificação muito singular, que vai expressar um tipo de ego, que vai expressar um tipo de mente, mas é importante que você sempre esteja vigiando essa busca para que num dado momento você diga, parou, agora chega. Eu sei que eu estou buscando, eu sei que é o ego que está buscando, mas agora eu vou me entregar. É como se fosse uma etapa que você tem que cumprir. E essa etapa vai te levar a níveis mais profundos de consciência num outro momento de forma natural e completamente espontânea. Na verdade, essa busca ela faz parte do nosso processo de autoconhecimento. E a gente só se equilibra quando a gente olha para dentro de nós mesmos, quando a gente tenta compreender quem a gente é verdadeiramente. E para que a gente compreenda isso, é fundamental que você saiba que a vida não é só a matéria, a vida não é só o corpo físico, a vida não é só a parede de pedra, por mais que você esteja aqui também na parede de pedra. Isso é de tijolo, de concreto, de madeira.
Isso é um movimento muito legal, quando você bota a mão na parede, quando você sente o tijolo, quando você sente a madeira da tua casa mesmo, aqui modificada pela cultura, pela civilização, mas quando você percebe que uma partezinha tua está ali dentro da matéria, dentro da parede, você percebe que não é a matéria propriamente dita. Você é a consciência como um todo que se expande para dentro de tudo. E tudo também está impregnado de consciência. O núcleo de uma flor é consciência. A célula de um cachorrinho é consciência. O vírus é consciência. A bactéria é consciência. Tudo é consciência. A própria ciência atualmente ela tem confirmado que muitas tradições espirituais nos disseram antigamente que tudo está conectado. A gente vê aí nos estudos do emaranhamento quântico, demonstrado, né, no universo microscópico, subatômico, na verdade, que possivelmente isso pode se repetir também, em certa medida, no universo macro. Na verdade, isso se repete também quando você compreende que isso é um fato inexorável da vida, que o macro e o micro estão conectados. Então, se você compreende que isso é uma verdade inexorável, que é quase que um axioma, uma verdade por si só, o universo subatômico vai se comportar de tal forma que vai interferir no teu universo macro, tá? A física quântica não comprovou isso ainda exatamente, mas ela caminha para esse tipo de comprovação. Isso é muito legal, só esse movimento. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o universo invisível, intangível, além da matéria, além do físico, ele está cada vez mais palpável. E é por isso que você precisa ir além da mente condicionada, ir além do teu corpo físico, ir além do teu ego, além da mente do ego que acredita na dicotomia, que acredita na separação. Esse processo de separação nada mais é do que uma ilusão, até quando a gente está criando algo. O movimento de criatividade, por exemplo, ele não vem de um esforço simplesmente racional. O próprio Nikola Tesla, se eu não me engano, ele diz que as grandes ideias caem na cabeça dele. E Tesla era genial. As ideias não são construídas por mim, elas vêm a mim, elas caem na minha mente, dizia ele. Ou seja, o que ele está tentando dizer para a gente é que ele não criou nada, ele não inventou nada, ele simplesmente acessou. Ele acessou o que estava disponível. E a verdade é que tudo está disponível à nossa volta. E vocês percebem nesse movimento de criação genial, né, desses grandes caras, que realmente eles não criam nada, porque no momento que alguém não cria ou que tem um problema nesse movimento, alguém chega e vai acessar por ele, tá? Por quê? Tá tudo aí acessível, no invisível. E normalmente você consegue acessar esse invisível, essas informações que estão aí codificadas em torno de nós, que são nos mostradas muitas vezes pelo processo de sincronicidade. Normalmente você acessa quando você para de buscar, quando você para de tensionar, quando você desiste da separação e da dicotomia e olha para dentro e percebe que tudo é uma coisa só, que tudo está conectado. E isso vale para tudo na tua vida, para relacionamento, para prosperidade, para saúde, para encontrar um novo emprego, um novo namorado, uma nova namorada, um novo condomínio para morar, para decidir se você vira para a esquerda ou para a direita na hora de pegar um caminho confuso. Enfim, você tem que usar da tua intuição para perceber isso. E como é que você usa da intuição? Rompendo com a separação. Por mais que você tenha que buscar em algum momento, por mais que você tenha que treinar, é muito paradoxal, né? Eu falei de treinamento, de buscar, mas isso é para que você condicione a tua mente, porque na verdade você encontra as respostas quando você para de buscar. Não é que você tem que largar tudo, vou largar o computador, não vou estudar nada de espiritualidade, vou parar de ler livro, não vou tentar memorizar nada, não vou acumular mais informação, tudo isso está errado, não vou mais estudar, vou ficar parado aqui que vai tudo cair. Não é isso. Quando você estuda, quando você vê um vídeo interessante sobre o tema que você gosta, quando você se especializa, quando você tenta decorar, você está trabalhando ali a máquina cerebral que vai atuar em parceria com a mente e a mente com a consciência. Na verdade, são receptores que estão ali em conexão, trocando informação, e num dado momento você vai acessar a consciência, que é onde existe toda a informação. Na verdade, não é nem informação, é tudo que há. É tudo que é a consciência pura, é o ser absoluto. Quando eu falo para você buscar dentro de você, quando eu estou falando para você acessar algo além da separação, além da dicotomia, não se trata de repetir o que está nos livros, não se trata de estudar, não se trata de memorizar.
Mas tudo isso é importante na busca. Por quê? Porque vai ser um gatilho, vai ser um interruptor aqui. Eu vou acender a luz aqui, vou apagar. Ó. Apaguei, acendi a luz, é um interruptor, tá? Então o movimento de assistir um vídeo, de ler um livro, de ir numa palestra, ele não vai te ensinar a ter projeção astral, ele não vai te ensinar a ter um processo de samadhi, de iluminação, ele não vai te ensinar a meditar. Tu pode estar fazendo 15 anos de yoga, plantando bananeira, fazendo as posições mais complicadas, que isso não vai dizer nada. A verdade é essa. Você pode ler todos os livros e não vai dizer nada. Mas isso vai te ajudar? Vai te ajudar ao longo do caminho para preparar o teu corpo, preparar a tua mente, para depois que você buscar exaustivamente, é claro que cada um vai ter um limite, um tipo de busca, num certo momento surge um insight, que é a revelação, e é nesse momento que você acessa o invisível, é nesse momento que você deixa, como Tesla falou aí, que eu citei anteriormente, você deixa que as ideias caiam em você, tá? As ideias no sentido dele, né, que estava tentando criar algo. Mas se você procura um processo de transcendência, que também é um processo de transcendência, essa criação dos gênios, você tem que buscar, você tem que estudar, tudo isso é importante. Mas no momento final, o mais importante é que você se entregue, que você largue, que você solte, que você compreenda que tudo está conectado e tudo está além da separação. Beleza? Acho que eu falei tudo que eu queria. Quem tiver interesse, agora é o momento merchan. Quem quiser, clica no link fixado, tem acesso ao meu livro, o meu e-book, né? Um pequeno e-book sobre terceiro olho, muito interessante, com muitas dicas, explicando como é que funciona o processo da terceira visão e a relação da terceira visão, do terceiro olho, com o chakra Agni, o chakra frontal. E por mais que isso não seja indispensável para que você abra o teu terceiro olho, vai te ajudar no processo de busca, mas o processo de entrega vem com você. Estou te dando uma ferramenta que pode te ajudar. Então, clica no link fixado que tem o e-book, tem o link do e-book, Terceiro Olho. E quem quiser um pouquinho mais de profundidade sobre chakras, tem o curso sobre o chakra raiz, o chakra Muladhara. Clica no link fixado que você vai encontrar na Hotmart o curso em vídeo, comigo, com mais ou menos 5 horas de curso, falando sobre o chakra Muladhara, propondo exercícios, propondo ideias, trabalhando algumas vivências, esmiuçando ali, destrinchando um pouquinho do chakra raiz e de todos os chakras de uma forma geral, né, mas principalmente o chakra raiz, para que você compreenda como é que é esse processo de despertar espiritual e qual a importância desse chakra como alicerce, como uma mola propulsora de saúde, de prosperidade, de força para a tua vida. Sem o chakra raiz enraizado, fundamentado, sem um alicerce sólido, você não consegue construir um bom prédio. A verdade é essa. Beleza? Desde já o meu muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o like, comentar alguma coisa interessante, fazer alguma pergunta que ajuda no engajamento e ajuda também, quando eu posso ter um tempinho ali, responder as dúvidas de vocês. Acho que isso é muito importante. E compartilhar o vídeo também. Isso é importantíssimo para o algoritmo. Quando você compartilha, quando você escreve, ele distribui para todo mundo, pelo mundo afora, quem sabe? Agora que o YouTube está com um monte de ferramenta começando a aparecer, de tradução, de legenda automática, de dublagem. No meu não entrou dublagem ainda, estou até curioso para ver como vai ser a minha dublagem em inglês. Mas vamos lá. Desde já, meu muito obrigado. Como eu sempre digo, Namastê. Valeu!